Caros alunos de Análise Matemática 2 da Este Barreiro, faço votos que estejam bem. O meu nome é José Carvalho. Neste período difícil, vamos todos tomar as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde para minimizar o efeito desta pandemia. Para quem está a trabalhar fora de casa, bom trabalho, tomem cuidado e não facilitem. Recomendo que antes de verem este vídeo, leiam o documento correspondente disponibilizado no Moodle, bem como as páginas da Sebenta dedicadas às noções topológicas. É claro que podem fazer exatamente o contrário, ver o vídeo até ao fim e depois, talvez com mais entusiasmo, estudar os documentos propostos. Na introdução, pretende-se recordar alguns conceitos e enquadrar o estudo das noções topológicas. Em álgebra, estudamos espaços vetoriais, dimensão de um espaço vetorial e produto interno. Chama-se espaço euclidiano a um espaço vetorial real de dimensão finita com um produto interno definido. Aqui está indicado o produto interno usual, o produto interno canónico. Calculado desta maneira, dados dois vetores, o resultado é um número real, dado pela primeira componente de um vezes a primeira componente do outro, mais a segunda componente de um vezes a segunda componente do outro, por aí afora, se existirem mais componentes. Um produto interno permite definir uma norma desta maneira. A norma de um vetor dada pela raiz quadrada do produto interno do vetor por ele próprio. Notem que um produto interno é uma regra em que a dois vetores faz corresponder um número real e uma regra que verifica certas condições. Uma delas é que o produto interno de um vetor por ele próprio é sempre um número real maior ou igual que zero. Logo, esta raiz quadrada está sempre bem definida. Um espaço normado é um espaço vetorial munido de uma norma. A norma euclidiana é definida a partir do produto interno canónico. A partir da norma, podemos definir uma distância. A distância entre dois vetores como sendo a norma da diferença entre esses dois vetores. Notem que chamamos vetores aos elementos de um espaço vetorial. Os elementos da R2 podem ser considerados como pontos. Então temos que a norma da diferença entre dois pontos dá a distância entre esses dois pontos. Um conjunto com uma distância definida chama-se um espaço métrico. Vamos agora ver como uma métrica ou distância permite definir conjuntos abertos em R2 e perceber de que modo é que espaços métricos se podem tornar espaços topológicos. A distância euclidiana é definida a partir da norma euclidiana. É a distância usual dada pelo teorema de Pitágoras. Vamos ver como esta distância permite definir um tipo de subconjuntos de R2 designados abertos por verificarem as condições aqui indicadas. E é a partir dos subconjuntos abertos que se define de um modo muito geral uma função contínua. Mas isso é assunto para uma cadeira de topologia. Para estudar as noções topológicas em R2 e a noção de conjunto aberto, precisamos de definir uma bola aberta. Uma bola aberta generaliza a noção de intervalo aberto em R. Uma bola aberta em R2 é o conjunto de pontos cuja distância a um ponto fixo, que se chama centro, é inferior a um certo número real positivo que se chama raio. Conjunto de pontos de R2, tais que a distância desses pontos ao centro é inferior ao raio. Usamos a distância euclidiana e levamos os dois membros ao quadrado e, se aqui estivesse um igual, o que teríamos era a equação de uma circunferência de centro A1, A2 e raio R. Estando menor, a bola aberta vai ser o interior do círculo. Esta linha limítrofe, que se chama circunferência, não pertence. Este é um exemplo de uma bola aberta de centro 3, 4 e raio 2. Bom, e agora segue-se um conjunto enorme de definições. Primeiro, eu estou a pensar no espaço todo, no espaço de R2 completo. Em R2 vai estar definido um conjunto X. E agora vou pensar num ponto qualquer de R2. Pode ser um ponto de X, fora de X, um ponto qualquer. Chamamos de A. Esse ponto diz-se ponto interior de X se existir uma bola aberta de centro A contida em X. Se existir uma bola aberta, pode ter um raio muito, muito pequeno, mas toda essa bola está completamente contida em X. Se o ponto A verificar isso, para uma bola, basta uma, então chama-se
ponto interior. Um ponto A, mais uma vez um ponto A qualquer de R2, diz-se ponta exterior se existir uma bola aberta de centro A, pode ter um raio muito, muito pequeno, se existir uma bola aberta de centro A contida no complementar de X, ou seja, completamente fora de X. Um ponto, mais uma vez um ponto qualquer de R2, chama-se ponto fronteiro se para qualquer bola aberta de centro A, aqui não é existir uma, tem que ser para qualquer bola aberta de centro A, existirem nessa bola pontos de X e pontos do complementar de X. Bom, isso permite definir vários tipos de conjuntos. Chama-se fecho ou aderência à reunião, à união do interior de X com a fronteira de X. Um ponto diz-se ponto de acumulação de X se em qualquer bola aberta de centro A existir uma infinidade de pontos de X. Notem que o ponto A pode ou não pertencer ao conjunto X. O interessante aqui é perceber que ser ponto de acumulação de X significa que eu me consigo aproximar, tanto quanto eu queira, através de pontos de X, deste ponto A. O conjunto dos pontos de acumulação chama-se derivado de X. Agora, 3 noções importantes. Um conjunto é aberto se for igual ao seu interior, é fechado se for igual ao seu fecho ou aderência e é limitado se existir uma bola aberta que o contenha. Agora algumas observações importantes. Um conjunto ser aberto não é o contrário de ser fechado. Há conjuntos que não são abertos nem fechados e há conjuntos que são simultaneamente abertos e fechados. O interior de um conjunto está sempre contido no próprio conjunto. E, para qualquer conjunto X que eu pense, se eu fizer a união do interior desse conjunto com o exterior e com a fronteira, dá a totalidade de R2. Isso para qualquer conjunto X. E, mais importante, ou mais interessante do que isso, é que os 3 conjuntos, o interior de X, o exterior de X e a fronteira de X, são conjuntos disjuntos. Não têm elementos em comum. Neste exemplo, vamos considerar um conjunto X, subconjunto de R2, definido desta maneira. O conjunto de pontos pertencentes a R2, tais que verificam simultaneamente estas duas condições. Aqui está a conjunção de conjuntos, que depois vai corresponder à interseção dos conjuntos de solução. Se olharmos para a primeira condição, notem que y igual a x ao quadrado representa uma parábola. A nossa condição é y maior do que x ao quadrado, que vai representar o interior da parábola, excluindo a própria linha da parábola, que depois vai ser representada a tracejado. A segunda condição vai representar um círculo de centro 0,1 e raio 2. Aqui estaria o raio ao quadrado. Então vai ser o círculo e incluindo a própria circunferência. Então o nosso conjunto X vai ser a interseção de dois conjuntos. A interseção do círculo com a circunferência e o interior da parábola excluindo a linha da parábola. Assim, a nossa região vai ser esta aqui dentro, em que esta linha da circunferência pertence a x, mas esta parte da parábola não pertence a x. E aqui está o conjunto x, esta região aqui de dentro, esta linha também pertence a x, a parábola não pertence e este ponto, bem como aquele, também não pertencem a x. E agora vamos olhar para um ponto qualquer de R2. Por exemplo, se eu escolher este ponto aqui, existe uma bola aberta, centrada neste ponto, completamente fora de x, contida no complementar de x. Então este ponto vai ser um ponto exterior de x. O que se passa com este ponto, passa-se com todos estes pontos. Consigo, para todos eles, encontrar uma bola aberta. Às vezes tem que ser uma bola aberta suficientemente pequena, contida no complementar de x. Todos estes pontos são pontos exteriores a x. Se eu agora me aproximar do conjunto e se ficar aqui nestas linhas, nesta ou nesta,
Por exemplo, neste ponto, eu não vou conseguir nunca encontrar uma bola que só tenha pontos do complementar de x. E também não vou conseguir encontrar uma bola que só tenha pontos de x. De facto, se eu pensar nestes pontos, para qualquer bola aberta que eu considere, vou ter sempre pontos de x e pontos do complementar de x. Todos estes pontos são pontos fronteiros de x. Se eu agora pensar nestes pontos cá dentro, por exemplo aqui neste, consigo encontrar uma bola aberta suficientemente pequena, contida em x. Então este ponto vai ser um ponto interior a x. Todos estes vão ser pontos interiores a x. É claro que à medida que eu me aproximo da linha limítrofe, vou ter que considerar uma bola mais pequena do que esta que está aqui indicada. Mas vai existir uma bola mais pequena do que esta, contida em x, então este ponto vai ser um ponto interior a x. Temos então o conjunto dos pontos interiores a x, a linha limítrofe não pertence, a fronteira, que é aquela linha limítrofe de que falava, e o exterior de x, que são todos os outros. Esta zona não pertence, a linha também não. Notem que estes três conjuntos não têm pontos em comum, são conjuntos disjuntos, e se eu fizer a união dos três conjuntos, obtenho todo o espaço, obtenho R2. Se eu fizer a união destes dois conjuntos, obtenho o fecho ou aderência. Pensando agora nos pontos de acumulação. Um ponto é ponto de acumulação se em qualquer vizinhança desse ponto existirem infinitos pontos do conjunto. Se eu pensar num ponto aqui, este ponto não é ponto de acumulação. Nesta vizinhança não há um único ponto do conjunto. Mas se eu me aproximar, e por exemplo se eu ficar nesta linha, ou aqui dentro, ou nesta outra linha, então em qualquer vizinhança deste ponto existem infinitos pontos do conjunto. Reparem que estes pontos vão ser pontos de acumulação, mas não são pontos de x. Então, aquilo que vai ser o meu derivado, o meu conjunto de pontos de acumulação, vai ser estas duas linhas e todos estes pontos aqui no interior. E aqui estão o fecho e o derivado. Neste caso os dois conjuntos são iguais, mas isso não acontece sempre. Se eu tiver um ponto isolado de x, esse ponto vai ser um ponto aderente, mas não vai ser ponto de acumulação de x. Bom, e agora, bom estudo e até breve. E deixo-vos com este pequeno sketch clown.